Olá pessoal, eu sou Priscila Ricciardi, nutricionista, e hoje vim aqui falar com vocês sobre um tema que eu sei que aflige muita gente, que é o processo de começar a perder peso e de repente parar, estagnar, não ir mais pra frente. E isso é, digamos, um processo natural do nosso corpo. Existem dois motivos principais pelo qual isso acontece. E é importante a gente entender por que isso acontece e como sair desse ciclo. Então, o primeiro motivo é o processo de realmente mudar a nossa demanda energética, né? Então imagina, você tinha lá uma quantidade de 10 quilos, 5 quilos a mais do que você tem hoje, o corpo precisava gastar muito mais energia para manter aquilo ativo, para manter aquelas células ali existindo, funcionando, né? A partir do momento que aquilo não existe mais em você, você também vai mudar essa necessidade energética, tá? E o segundo processo é um processo de sobrecarga da eliminação, né? Então, o que que é isso? É um processo onde o nosso corpo, a partir do momento que a gente tem uma quebra de gordura, ele precisa eliminar mais coisas do nosso corpo. E com isso, quando existe essa sobrecarga, ele também pode parar de perder, de queimar gordura como ele estava queimando antes. Bom, primeiro vamos entender como a gente pode sair desse primeiro sintoma, a primeira causa, que é o processo de precisar realmente de menos energia, né? Se a gente precisa de menos energia, o primeiro ponto vai ter que ter uma redução das porções, das quantidades que você tem comido até então, principalmente dos alimentos mais energéticos. Quais seriam os alimentos mais energéticos? Os alimentos com maior teor de açúcar, primeiramente, né? Então, se você ainda consome algum alimento com uma quantidade de açúcar, alimentos com álcool, se você ainda consome, realmente é importante reduzir ou eliminar, né? Alimentos industrializados, se você ainda consome, também é bastante importante reduzir. Alimentos com excesso de gordura, tá? E alimentos, todos aqueles alimentos que são preparados e que vão vários ingredientes. Então, tortas, bolos, tudo aquilo que é muito condensado, que se forma um creme, tudo aquilo eu digo que vai ao liquidificador, que vai ao processador. Tente eliminar isso ou reduzir isso, porque isso acaba concentrando energia. Você colocou um monte de alimento ali que reduziu o volume, então a gente perde um pouco a noção de volume e de quantidade quando a gente consome esses alimentos, tá? Por outro lado, consumir menor porções não quer dizer reduzir o volume em tudo. Então, por exemplo, você vai a um buffet aquilo hoje e consome 500 gramas no prato, vamos supor. Você pode muito bem continuar consumindo aquele mesmo volume, mas mudando as proporções do seu prato. Então, no lugar de ter um quarto de salada, você passa a quantidade de salada para metade do prato, né? No lugar de ter uma porção de 6 colheres de arroz, você muda essa quantidade de 6 colheres de arroz para 4 colheres e aumenta um pouco mais de feijão. Então, mudar essas proporções para alimentos que são menos calóricos, têm menor energia, também é uma forma de você continuar consumindo esse volume que te sacia, mas reduzindo a quantidade energética. O segundo ponto é mudar as proporções, e aí vem a tal da moda de reduzir o carboidrato. E sim, reduzir o carboidrato ajuda no processo de emagrecimento, mas reduzir, gente, não é eliminar totalmente, tá? E quando a gente faz essa redução, é muito importante a gente manter aquelas fontes de carboidrato que são de boa qualidade, porque a gente vai precisar de nutrientes que tem ali para fazer o segundo processo, que é a segunda etapa, que é o processo de eliminação, tá? De limpeza do nosso corpo. Então, reduza, como a gente já falou, se ainda tem açúcar na sua alimentação, se ainda tem uma quantidade de alimentos muito doces, é importante você realmente reduzir e eliminar, tá? Mas busque manter ali alimentos como arroz, o feijão, algumas frutas, tá? Não tire os farelos de cereais, os cereais integrais, não tire esses alimentos do seu dia a dia, tá? Mas aonde vai ter uma redução mais importante é se você reduzir carboidratos, principalmente dos lanches ou entre as refeições, que é aquele período onde você vai ficar um maior tempo mesmo com um índice menor de insulina e é importante você não ter esse disparo de insulina. Então tente retirar o carboidrato dessas refeições. O terceiro ponto, que é crucial, é a atividade física, né? E se você já faz atividade física, é importante mudar a intensidade, mudar a frequência, ou seja lá o estilo de atividade física, sempre com uma orientação de um profissional que vai saber te indicar qual o melhor estilo, quais as melhores mudanças para você fazer. Se você ainda não faz, é super importante você começar assim a aumentar sua atividade física nesse período. Seja por realmente um treino, um esporte, ou mesmo subindo as escadas, fazendo mais caminhadas, coisas do seu dia a dia que são realmente importantes.
E por que que isso é tão importante? Porque como a gente já falou, conforme a gente vai perdendo peso, a gente vai mudando também a necessidade de energia. E se a gente não faz atividade física, vai chegar um ponto que a gente vai precisar de tão pouca energia que a gente vai ficar com uma quantidade muito pouca de comida. E que não vai ser nem suficiente para suprir a quantidade de vitaminas e minerais que a gente precisa por dia, né? E o outro ponto é que conforme a gente faz atividade física, a gente tem aí uma garantia de manter a massa magra, né? Manter a quantidade de músculo no nosso corpo ou até de aumentar. E quanto mais músculos, maior atividade no nosso corpo, maior vai ser o metabolismo, né? Os músculos são como se fosse aquela fabriquinha que está a todo momento trabalhando e a todo momento ele vai ali queimando energia que a gente está consumindo e principalmente gordura. Então é super importante a gente manter essa composição corporal adequada, né? É muito comum as pessoas perderem uma quantidade grande de peso, mas muitas vezes tem uma perda considerável de músculo nessa perda de peso, né? Então não ficar também só preso no peso da balança, sempre fazer o acompanhamento das medidas, se possível uma bioimpedância que mede a composição corporal e sempre mantendo atividade física, tá bom? Bom, indo para o nosso segundo princípio, então, que favorece para essa estagnada na perda de peso, que é o princípio da sobrecarga no processo de eliminação, tá? Quando a gente está perdendo peso, a gente quebra as moléculas de gordura. E são nas moléculas de gordura que a gente acumula toxinas que a gente trouxe ao longo da vida. O que são essas toxinas? Medicamento, poluição, corantes, conservantes, metais pesados que às vezes a gente tem contato, mesmo no encanamento da água, consumindo peixes, enfim, são coisas muitas vezes fora do nosso controle, mas que ao longo da nossa vida a gente tem contato a essa exposição, né? E eles vão ali se acumulando nas gorduras. Quando a gente quebra a molécula de gordura, essa toxina que estava ali preservadinha, fechadinha, não estava incomodando ninguém, ela vai para a circulação sanguínea. E a partir disso, o nosso fígado precisa metabolizar essa toxina para ser eliminada. Quando ele está no processo de metabolizar muitas toxinas, ele também demanda mais nutrientes. E quando ele não tem todos esses nutrientes que ele precisa, ele para de fazer aquele processo. E quando o nosso fígado reduz, digamos, essa atividade dele, a gente também tende a reduzir esse processo de queima de gordura. É como se fosse um mecanismo de inteligência do próprio corpo para falar que ele não está conseguindo mais dar conta de tudo aquilo que ele tinha que dar conta. E o que a gente faz quando isso acontece, gente? É super importante a gente aumentar, garantir aí as ofertas de nutrientes. Então, como que a gente garante oferta de nutrientes? Ninguém precisa saber de todos os nutrientes ou contar nutrientes aí todos os dias, mas é principalmente garantindo que você tenha comida de verdade, bastante vegetais. Pense nas cores dos alimentos. Você está tendo verde escuro, amarelo, roxo, vermelho todos os dias. Você está consumindo cereais integrais, o grupo do feijão, da leguminosa. Então pense se você realmente está incluindo todos os grupos de alimento aí no seu dia a dia. Tá? E o segundo ponto, que é super importante, é de garantir os alimentos que a gente chama do grupo das brássicas. O que são esses alimentos? São alimentos como repolho, couve-flor, brócolis, rabanete. Eu até sugiro vocês procurarem no Google brássicas para vocês saberem todos os alimentos que englobam aí esse grupo. Tá? Mas por que eles são importantes? Porque eles estimulam essa atividade do fígado, que faz com que ele continue trabalhando e continue eliminando essas toxinas do nosso corpo. Tá? Além desses alimentos, outros alimentos que ajudam bastante são o chá verde, o gengibre, o própolis que a gente pode comprar na farmácia na forma de extrato alcoólico de própolis, tá? Então, garantir o fornecimento desses nutrientes é super importante. Também não esquecer dos alimentos que têm uma boa quantidade de vitaminas do complexo B. E aí eu reforço bastante, principalmente os farelos de cereais. Então, se você tiver a oportunidade de incluir farelo de aveia e farelo de arroz, são alimentos que valem a pena de estar mais presente no seu dia a dia. E depois de todo esse processo, o que não pode faltar é uma quantidade adequada de água, tá? E água não é suco, água não é
água tônica, não é H2O, não é bebida com adoçante, água, é água pura mesmo, tá? O que você pode incluir como parte da água? Alguns chás, tá? E algumas águas aromatizadas, que incluem erva, cascas de frutas cítricas, que eu até indico porque tem um efeito termogênico e super antioxidante que ajuda em todo esse processo, tá? Então garanta que você tem uma quantidade adequada de água, porque a todo momento o nosso corpo tá aí como se fosse uma maquininha mesmo. Eu sempre comparo o nosso corpo como se fosse o motor do carro, né? Se a gente esquenta demais o motor e não tem água para esfriar, a gente também dá uma pane lá no motor. Então a gente precisa sim de água para estar mantendo o nosso corpo funcionando, tá colocando tudo que ele precisa colocar para fora e tá fazendo funcionar tudo que ele precisa fazer funcionar, tá? Existem alguns casos também que as pessoas exageram no consumo de água, e como eu indico para você não exagere e também não fique em falta, é se orientar pela cor do seu xixi, né? Mais do que seguir regra, a gente tem que consumir 2, 3 litros de água por dia, se oriente pela cor do seu xixi. Então ele deve estar numa cor como se fosse um amarelo claro, tá? Ele não pode estar muito transparente. Se você for, todas as vezes que você for no banheiro e ele estiver transparente, é porque você está consumindo muita água, tá? E consumir muita água também depleta, também joga muito para fora alguns minerais que a gente precisa no nosso dia a dia, tá? Então mantenha ali o seu xixi numa cor de amarelo claro, como se fosse um chazinho de camomila bem suave. Se ele tiver já para um amarelo escuro ou tiver com odor muito forte, é porque tá faltando água. Tá? E aí vale a pena você aumentar a ingestão. E quando você aumenta essa ingestão, não é também chegar no final do dia e consumir todos os litros que você gostaria de consumir para aquele dia, tá? A água ela precisa estar distribuída ao longo do nosso dia, em golinhos pequenos e constantes, tá? Então garanta que você tenha esse consumo aí distribuído e frequente ao longo do seu dia. E para finalizar, fora esses pontos que a gente já falou, eu tenho mais 4 dicas para vocês. Então a primeira delas é prestar atenção em todos os tipos de alimentos líquidos que você consome que não sejam águas ou esses chás sem adoçante, sem açúcar que a gente falou, tá? Então, bebidas alcoólicas, sucos naturais, até mesmo o tal do suco verde, que eu super recomendo, mas muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma salada de fruta no suco verde, põe um monte de fruta e um monte de coisa que acaba consumindo sim a quantidade de açúcar, tá? E por que isso, gente? Porque quando a gente consome alimentos na forma líquida, em bebida, a gente não tem saciedade, a gente perde muita percepção de que a gente consumiu aquele alimento e a gente acaba ingerindo uma quantidade de energia maior do que a gente gostaria. Então, realmente preste atenção, principalmente se tiver sucos naturais e bebidas alcoólicas, né? Sucos naturais mais doces, então suco de laranja, suco de manga, esses sucos de frutas mais doces mesmo, que concentram demais energia. E eu acho que vale muito a pena você reconsiderar e substituir esses sucos pelas frutas inteiras, que você vai mastigar, que você vai ter saciedade e que vai ter um outro efeito no seu organismo, tá? A segunda dica é incluir mais alimentos termogênicos. Então, os alimentos termogênicos, eles ativam de certa forma o nosso metabolismo, tá? Eles não vão em nenhum momento causar um emagrecimento por si só, mas eles vão auxiliar. Eles podem auxiliar em até 10% da nossa queima, digamos, calórica, da quantidade de energia que a gente gasta, tá? Quais são os alimentos que têm melhor efeito termogênico? As pimentas vermelhas, então para quem gosta de pimenta, né? Pimenta dedo de moça, pimenta caiena, todos os tipos de pimenta, colocar um pouquinho na alimentação é uma ótima opção, tá? O chá verde, o chá mate, alimentos com um leve teor de cafeína também são ótimos, tá? E a casca de fruta, então a casca da maçã e das frutas cítricas são excelentes. Você pode fazer tanto na forma de chá, ralar um pouquinho em cima da comida, ou incluir, por exemplo, fazer um limão, um suco de limão, onde você inclui a casca também, bater um pouco, também é uma forma interessante de se utilizar esses alimentos. Terceira dica é ajustar os seus horários. Então, primeiro, o horário de sono, tá? Muita gente se guia pelo horário de, eu tenho que dormir 8 horas por dia, mas mais importante, gente, tão importante quanto dormir 8 horas por dia é você dormir num horário adequado. Por quê? Porque tem horários que a gente tem a secreção de hormônios que só acontece naquele momento. E se você não tá dormindo, não tá repousando naquele momento, aquele hormônio não vai ser secretado. Então, por exemplo, o hormônio da melatonina, o hormônio do crescimento, que são hormônios super antioxidantes e são importantes sim para o processo de emagrecimento, tá? Então tente manter ali pelo menos ir para a cama no máximo às 11 horas da noite, tá? E acordar
acordar, tentar fazer um sono de 6 a 8 horas, dependendo do quanto você precisa, mas não dormir muito tarde, tá? Porque isso realmente impacta, assim, né, nessa questão do ciclo biológico do nosso corpo. Tá? E também ajustar os horários das refeições, então evitar fazer refeições principalmente se for possível, após as 18, após as 19 horas, no máximo 20 horas, tá? Quanto mais cedo você fizer as suas refeições. E a quarta e última dica é um estímulo que a gente chama de ciclagem, né? Em alguns casos ela pode ser de diferentes formas, mas esse estímulo é muito pra gente estimular o nosso corpo a não se acostumar. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente tende a entrar no estado de inércia, né? Mesmo que seja uma inércia saudável. Então, se você tá correndo e você corre todos os dias 5 quilômetros, você vai entrar, o seu corpo vai entrar na inércia e não, aquilo vai em algum momento não ser um novo estímulo para ele, né? A partir do momento que você corre 6 quilômetros ou que você muda a velocidade da sua corrida, você tá dando um novo estímulo para o seu corpo. E da mesma forma acontece com a alimentação. Se a gente mantém a nossa alimentação regradinha, no mesmo estímulo sempre, o nosso corpo também não vai fazer nenhuma mudança corporal, né? Então, quando a gente está no processo de emagrecimento, é interessante a gente dar novos estímulos para o nosso corpo. Uma das formas de dar um novo estímulo é uma vez na semana a gente aumentar a ingestão calórica, mudar a proporção. Então lembra a dica que a gente falou lá no começo do vídeo de reduzir um pouco o percentual de carboidratos? Umas vezes na semana vale a pena você manter esse percentual como você estava fazendo antes. Mas lembrando aqui, gente, que essa uma vez na semana não é para ser dia do lixo, não é para ser o dia que você come porcarias, nada disso, tá? É para ser um dia em que você tem uma ingestão calórica um pouco maior, mas ainda assim mantendo uma boa qualidade dos alimentos que você consome, tá? Então tente fazer isso um dia na semana, que isso pode ser uma forma de estimular o seu corpo diferente e fazer com que ele continue trabalhando de uma forma mais ativa. Bom, gente, essas eram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficar super feliz em saber se você aplicou elas e teve resultado. Então, não esquece de deixar aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aí que eu vou tentar responder. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.